Seja muito bem-vindo a mais um episódio na sua telinha ou no seu ouvido, independente de onde você estiver. Seja bem-vindo à nossa companhia com você agora. Nesse episódio, senhoras e senhores, que está recheado de muito conhecimento, de muita jornada, porque nós temos aqui uma pessoa muito especial, Verusca Toledo, conosco aqui hoje, senhoras e senhores, para falar muita coisa que a gente vai aprender de fato com a sua história, com a sua jornada e com o seu sucesso até aqui. Amigos, Fábio Otto Brosman e Jacito Lanas, que alegria nós temos hoje, hein? Exatamente, estamos muito esperançosos, vamos ouvir a história dela. Vai ser show, viu? Verusca, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Seja muito bem-vinda e faça suas primeiras considerações aí sobre estar aqui no Update Mais. Maravilha, tô me sentindo aqui honrada, mulher entre homens. De fato, empreendedorismo assim, masculino aqui foi forte, nós três aqui, mas a gente faz questão, né, de abrir esse universo feminino que tem, assim, destacado em muitos nichos, né? E assim, muito obrigado de fato por estar aqui divulgando, assim, né, um peso de conteúdo que você faz, que é de altíssimo nível, né, de qualidade no seu Instagram. E assim, a gente vai conhecer muito mais aqui da qualidade do seu trabalho. Primeira pergunta, aquela diretona. Como é que foi, Verusca? O povo quer saber que você começou a empreender. Você é de uma família de empresários? Como é que foi isso? Você era de outra área e do nada virou esse sucesso na carreira fotográfica aí? Conta pra gente, por favor. Maravilha. Na verdade, eu acredito que é algo que vem, na verdade, lá da infância. Meus pais não eram empreendedores, empresários, mas eles se tornaram comerciantes no decorrer do processo, né, da vida deles. E isso me trouxe também essa vontade de vencer, porque é isso que eu vejo dos meus pais. Eles tinham vontade de vencer e acreditavam isso no empreendedorismo, que é uma das formas, né, de trazer aí, de romper financeiramente falando. Então, eu vim de uma família muito simples e eu acredito que o meu empreendedorismo começou lá na infância, com 10 anos de idade, quando eu iniciei vendendo laranjinha. Que show! Laranjinha. Essa foi... E olha que interessante, né? Uma mulher vendendo laranjinha, eu tive com certeza mais vantagens, né? Do que os homens. Foi na escola, foi no bairro? Foi na escola. Então, minha mãe era professora de uma escola estadual próximo lá onde morávamos. E ela falou, não, eu preciso de aumentar a minha renda, então eu vou fazer laranjinha. E minha mãe tinha na veia, né, a questão do comércio. E ela produzia a laranjinha e começou a vender. E falou, Verusca, vamos tentar, né? Eu te deixo na porta da escola, eu entro, você fica na porta da escola e depois você volta. Eu tinha 10 anos nessa época. Então, era fácil de eu ir e voltar, era próximo de casa. E começamos assim. E depois a minha mãe foi crescendo, e aí foi tendo um monte de meninos para trabalhar com ela. E eu era uma das funcionárias da minha mãe. Que isso, que vendendo show, laranjinha. Cara. Aí também tinha depois pipoca doce. A minha mãe foi trazendo algumas outras possibilidades para poder aumentar a renda dela. Expandindo o negócio. E eu tinha muita vergonha, confesso, no início, quando eu tinha essa idade. Diferente da minha filha hoje, que também é uma grande empreendedora. É uma empreendedora mirim, que a gente fala, né? Porque desde os 11, ela iniciou a carreira dela de... ela quer ser, na verdade... A gente sonha, né? Um filho médico. Filha médica, advogada, enfim. Mas ela vai ser uma grande empreendedora na área de confeitaria. Legal. E ela faz bombons. E depois, eu fiz bombons por muito tempo durante a faculdade, né? Para ajudar os meus pais no quesito. Ajudar não, na verdade, eu paguei a minha faculdade. Olha, custeei a faculdade com os bombons. Que top. E com os estágios que eu fui fazendo durante o processo. Bem aí. Começou ali. E a virada de virar esse sucesso fotográfico todo, Verusca? Então, aí a virada de chave veio depois de quase 18 anos de carreira, de profissão, na área de gerenciamento de projetos. Onde eu era analista de sistemas, passei por todo aquele processo, né, eu já fui programadora, analista de sistemas, gerente de projetos da área de infraestrutura, de telecomunicações, de sistemas. Eu nunca me vi fora disso, porque eu entrei depois, né, dessa fase dos 10, 12 anos vendendo laranjinha, enfim. Eu estudei na época datilografia,
Eu não tô muito mais nova, né? Somos do mesmo barco, amiga. Então, eu estudei datilografia e logo depois eu vim com um curso de Windows, né? Bem no início, Windows, o Basic, Lotus 1, 2, 3, naquela fase. Nossa, bem que legal, antiga. Então, eu estudei isso e o professor falou, você vai ser uma grande analista de sistemas, você tem um raciocínio interessante, lógico, você vai ser analista de sistemas. E ele profetizou na minha vida mesmo, porque até então meu pai e minha mãe não tinha. Minha mãe era professora, meu pai trabalhava na época na Sucan, então eles não tinham assim eles não me direcionaram numa carreira. Mas foi devido ao esforço deles me colocando, né, num curso de computação. E lá esse professor, ele dizia para mim, você vai ser uma grande analista de sistemas. E ele profetizou e eu me tornei realmente uma analista de sistemas. E a virada foi depois dessa caminhada, né, nessa profissão. Eu engravidei em 2008. 2008. E aí eu me vi muito acuada. Aí foi um momento, né, eu falo da transformação, da virada de chave. Porque depois que a gente tem filho, as coisas mudam muito na vida de uma mulher. Principalmente uma mulher que vivia... Tô me sentindo aqui na época que eu estava trabalhando em projetos, né? Sempre homem e eu era a única mulher da mesa. Entendi. Então, isso me tomava muito tempo. Me exigia muito. Uau. Foi quando veio a Nicole e aí as coisas começaram a se movimentar internamente. E eu me vi assim acuada em deixar muito tempo ela em casa sozinha com a minha rede de apoio. Foi quando eu comecei a me abalar um pouco. Eu senti a necessidade de pensar em um outro negócio para que eu pudesse estar mais próximo da minha família. Mais tempo. E aí depois... Mas ainda continuei segurando as pontas ali até uns 3 anos e meio, quando chegou a Manu. Aí a Manu chegou, que é a segunda filha, né? Depois de 3 anos e meio. Eu falei, não, agora é a hora de tentar mudar. Só que ainda me via presa, né? Na profissão, a família dependia também do meu trabalho. Mas eu falei, eu preciso de buscar alguma coisa. Aí, um desses momentos, eu fiz um curso de fotografia, achando que poderia ser um hobby, um descanso para mim, mas ao mesmo tempo sempre atenta ao mercado, sempre atenta a tudo que eu pudesse pegar, né, de benefício para que eu pudesse estar mais próximo da família. Então surgiu a fotografia e em menos de 2 meses eu já falei, já sou fotógrafa, já montei o site, já vim dessa área, né? Então comecei em novembro na fotografia de 2012, dia 1º de dezembro, eu já tinha meu site de fotografia. Que show. Eu já me ataquei, sou muito corajosa, né? Isso é legal. Para empreender precisa de coragem. Então eu já coloquei o site no ar, já me intitulei como fotógrafa. Eu falei, vai ser isso aqui não vai ser só hobby, isso aqui vai ser vai ser minha virada. Uau. Então foi desde aí que acredito muitas mulheres dão esse turnover, assim, essa mudança na ocasião da gestação, né? Assim, a gente vê muito assim a inspiração. Por isso, assim, que talvez hoje, com certeza, Verusca, que você está sendo uma inspiração, quem sabe, para muitas mulheres que estão aí querendo ter um tempo maior com a sua família e talvez o formato que elas estão hoje não seja, assim, o formato que dá esse tempo que a mulher... É claro que mulheres e homens, né? Mas, assim, é mais pesado, com certeza, para a mãe, né? Que ele tá na fase de amamentar e tal. Então, assim, hoje, com certeza, você vai servir de inspiração para muitas mulheres, assim, que talvez, quem sabe, seja virada aqui, ouvir na Verusca, gente, achar um novo nicho, um novo ramo de trabalho, por que não, né? E, assim, e foi exatamente o que você pensava, assim, você teve mais tempo ou piorou? Porque os eventos, porque eu lembro que você começou pegando eventos, né? Casamento, aquela coisa doida, assim. E você sabe que você me inspirou, né? Nessa área. Sério? Que legal. No começo, lá atrás, gente, eu fui fotógrafo, né? E, de fato, teve ali uma participação, que alegria. Não sei se você lembra muito, mas no aniversário de 1 aninho da Nicole, eu precisei de um fotógrafo, né? Aí surgiu a necessidade, porque até então, hoje eu digo que eu tenho clientes que me buscam pela necessidade, outros me buscam pela vontade, né? E eu tento trabalhar na vontade do meu cliente, porque isso é um dos meus diferenciais. Deseja ter o seu trabalho ali. Isso. Uau. Mas na época, eu tinha necessidade de um fotógrafo. E aí, o Álvaro, até então, né, estudando junto com você, me falou, o Vitão
Tava Tá fotografando, tá fotografando. Fotografei por muitos anos, né? E aí foi quando você fotografou o ensaio da Nicole Da em casa, Nicole. e depois na festinha da Manu, depois. Foi da Manu ou da Nicole? Agora eu tô perdida. Das duas, né? Eu lembro. Foram das duas, né? Acho que foi. E a Verusca já era mais criativa do que eu ali na composição. Aí um dia ela perguntou, Vitão, você acha que eu tenho jeito pra isso? Obviamente, né? Ali tava fazendo a composição melhor do que eu. Não, perfeito. E até eu já tava no processo também, e aí eu já tava, tudo que eu, né, observava no caminho, eu falei, eu posso trazer para mim. Maravilha. E eu falei, então vou me tornar fotógrafa. E tão breve eu fiz cursos, né, nessa área. E eu me destaquei mais por questões, assim, porque surgiu o Newborn. Então, aquilo que a gente fala que a gente às vezes tem que aproveitar as oportunidades. Né? Às vezes vem a necessidade, porque eu tinha a necessidade de mudar de profissão. Primeiro ponto foi isso. Eu fui acometida de síndrome do pânico nesse período. Né? Fiquei muito ruim no intuito, assim, para você ter uma noção, em novembro de 2012, eu cheguei na época na Hipermarcas, no meu gerente, e falei, olha, eu tô largando tudo. Eu tinha 12 projetos na minha mão. Um data center para ser entregue. E eu não estava mais suportando a carga para cima de mim. Então eu tinha Nicole, eu tinha Manuela, mas eu saía às 6 da manhã, chegava 1 hora, 2 horas da manhã. E aquilo ali foi muito intenso por muito tempo. Então, eu tinha que optar pela família. Eu tinha que optar por estar mais próximo delas. E eu percebi que esse excesso de trabalho também me desgastou muito, né? Me fez ficar muito sobrecarregada. E aí, claro, quando a gente se torna uma pessoa sobrecarregada, vem outras consequências negativas. A obesidade, né? A saúde não fica tão bem assim. E eu fui acometida de síndrome do pânico. Fiquei realmente muito mal, ao ponto de eu chegar lá e falar, olha, eu não consigo mais fazer nada. Então, talvez, assim, esse foi um ponto também muito forte na minha vida. Não necessariamente o nascimento da Nicole, que foi em 2008, mas em 2012, eu já estava vindo muito de um processo, de conflito interior. Né? Porque quem é mãe e tem filho para cuidar, então é muito difícil você abrir mão, né? Deixar seu filho com a rede de apoio e sair. Não é simples. E eu tive que fazer isso com a Nicole com 3 meses, com 2 meses, quase 3, e com a Manuela com 3, quase 4. Nossa, então você não conseguiu, nem tirar a licença completa. Então, meu ritmo era muito intenso, eu trabalhava muito. Não que eu não trabalhe agora. E a pergunta que você fez, mas e aí? Você não teve que trabalhar mais ainda? Sim. Mas eu tinha tanto foco em mudar, né? Isso foi uma força de vontade, porque até eu vejo muito aquele Caio, né, daquele Seja Foda, que criou o livro Seja Foda, que ele fala muito disso. Não há ninguém que não consiga fazer aquilo que queira fazer se não tiver muita vontade. Mas é muita vontade, foco, determinação. E eu tive, mesmo eu estando doente, percebendo que eu estava entrando num colapso, né, fisicamente, alguma coisa ali com eu falei, força. eu não posso ficar dependente disso, porque eu larguei isso, né, em novembro ali. Eu entreguei, em novembro foi quando eu comecei a fotografia, fazendo curso, mas foi em janeiro mesmo que eu falei para o pessoal, eu não consigo mais estar aqui. E aí eu tive que ir direto para o psiquiatra, para ele me medicar. Eu falei, eu não vou ficar dependente de remédio, eu preciso fazer uma mudança que vá transformar minha família e minha vida. Não que não era ruim, não era boa, entende? Não que não tinha chegado num patamar interessante. Mas eu queria estar mais próximo da família. E aí foi quando tudo isso culminou, né, no processo da fotografia. E eu falei, agora eu tenho aonde me agarrar. Então eu lembro que eu contratei, assim, eu fui contratada, né, por pessoas e eu doente ainda. Eu passando por uma dificuldade. Aí o que acontece? Eu voltei para o mercado de trabalho porque eu sabia que não ia conseguir ficar sem a renda. Então eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Então eu trabalhava durante o dia, fotografava à noite e final de semana. Né? Só que aí eu reduzi a carga de trabalho na parte de gerenciamento de projetos. Aí eu larguei aquilo que me deixava muitas horas. E estressava mais também. Mas fui para um salário 3 vezes menor, mas me segurando, para segurar a base.
Então, assim, de 20 mil caiu para 7 mil. Tô falando de números aqui para vocês terem noção de que foi isso. Isso é importante falar mesmo. Então, assim, eu fiquei numa base de 7 mil, foi apertado financeiramente, porque quando a gente tem uma renda maior, a gente acaba aumentando a despesa. Aumenta, né, de certa forma, a qualidade de vida da gente. Então, aquilo ali, meio que eu voltei a estaca zero. Quando eu falo estaca zero, não significa que eu não tinha conhecimento, experiência, bagagem. Eu falo no sentido de uma nova profissão, no sentido de uma nova carreira, no sentido de começar do zero. É um recomeço. Né? É um recomeço. E foi mais ou menos assim. Uau. Que adrenalina. Mas esse... No tempo, assim, janeiro de 2013, que seria isso? Aí em janeiro de 2013, eu já falei que eu não voltaria mais. Em maio, eu já estava trabalhando novamente. Na verdade, eu falei em janeiro, que foi o primeiro ápice, mas eu saí mesmo, foi em março, em março, que foi aniversário do Álvaro. Eu lembro que eu passei no dia 1º de março. Um abraço ao Alvrão, meu amigão, cara. Eu lembro direitinho do aniversário dele, minhas filhas com ele, e eu não podendo estar com eles. Eu virei dentro de um data center. Nossa. Aquilo ali para mim foi... Falei, não quero mais isso, não suporto mais. E de pensar em 2013, a forma de empreender era bem diferente, né? Que você... Diferente. Meio que, eu acho que o caminho, vocês dois que foi fotógrafo, você acha que era mais bater de porta em porta nos cerimoniais, oferecer serviço, que hoje você joga na internet... Paga tráfego pago e... Hoje a Verusca é desejada, né, gente? Trabalha... É muito diferente. Não, mas fala assim, quem for empreender hoje, assim, torna mais fácil do que antes era porta em porta, né? Isso, porque assim, era quem indicava, né? A gente tinha igual a Verusca falou um site, né? Eu me lembro da Verusca me fazendo uma crítica legal, assim. Ele falou, Vitor, você não fez nenhum site seu. Nossa, me lembro desculpa, muito eu não bem. lembro. Não, mas eu me lembro, foi uma crítica... positivo. Eu falei, Vitor, você não... Eu falava assim, eu não dou conta nem de atender os clientes. O networking, assim, né, que você tem. Mas eu ficava meio temeroso de fazer o negócio e exponenciar mais, porque eu também estava passando isso, né? Minha esposa teve um filho e ela ficou meio depressiva. E eu falava, cara, se eu profissionalizar mais isso daqui, eu vou deixar ela muito para trás. Longe. Uhum. Então, isso me chocou também numa determinada situação, né? No seu caso, Verusca, eu entendo completamente, assim, e eu te dou os parabéns por duas coisas. Primeiro, pela coragem de empreender em um universo, entre aspas, desconhecido para você até então. Porém, a sua criatividade, o seu olhar, a gente sempre fala isso, né? Que fotografia não é o equipamento em si, é o olhar da pessoa, né? A percepção ainda antes de chegar na lente, né? Então você sempre teve isso, né? Quando eu me lembro muito bem de você, chegou chegando no mercado, porque você já tinha isso na sua mente forte. E outra foi a coragem de pedir demissão de um emprego, um projeto aço, projeto grande, que você tinha um salário bom, né? Eu já estava vindo num processo de doença, né? Depois do nascimento de Nicole, 2008. 2011, Manuela nasceu. Então, em 2012, que a Manuela fez 1 aninho, eu saí de uma empresa. Em novembro de 2012 foi quando eu entrei na fotografia. Só que tão breve, em janeiro, quando eu falei que eu não aguentava mais, só para mudar aqui assim um pedacinho, talvez eu não tenha sido claro. Em novembro eu saí de uma empresa, em janeiro eu já entrei em outra. E eu falei, mas eu não sei se eu vou conseguir, eu não tô suportando tudo isso. Mas, não tô querendo, mas eu entrei. Então eu saí de uma, eu lembro direitinho, era 16 de novembro de 2012. Dia 25 de novembro de 2012 eu comprei a minha primeira câmera. Então foi na próxima semana eu já fui correndo atrás para comprar a câmera e fazer um curso de fotografia. Em janeiro eu entrei nesse projetaço de um valor altíssimo, bom para mim, seria ótimo para a família, de 20, 25 mil. Isso vai ser bom nesse momento agora. E aí eu assumi. Só que eu sabia que eu não estava bem. E a fotografia foi caminhando. Ou seja, no mesmo mês, olha pra você ver tanto que foi muito intenso, né? Em novembro, 1º de dezembro eu já criei o site, já coloquei no ar, falei, só falta colocar as fotos, né? Que eu vou produzindo. Isso foi muito, muito intenso. Em março, que foi o aniversário dele, eu falei, agora não dou conta mesmo. Eu fui levando... Arrastando até lá. Aí foi quando eu pedi demissão. Não consegui, definitivo ali. Só que aí, março, abril, em maio eu já estava de novo. Porque eu senti nesses meses
o baque que foi sem não estar finanças, né? financeiramente. E a fotografia, como você me perguntou, antigamente não era colocar na internet e divulgar, não tinha Instagram. Tinha, ué. Entende? Tinha um Orkutzinho ali, o Facebook, mas era uma coisa, né, mais tímida. Não era tão... O alcance não era tão grande. Não tão grande. Só que eu já iniciei fazendo patrocínio no Facebook. Olha que legal. Então eu já tive essa mentalidade de site e Facebook. Né? E eu sabia que eu tinha que atrair as pessoas. E o efeito escala, boca a boca, não chegaria no nível que eu queria chegar. Apesar de saber que o boca a boca é o importante. Fiz panfleto. Pra você ver, na época eu fiz panfleto. Contratei uma equipe para panfletar em frente de escolas, festas infantis, porque meu início foi assim, muito não eu recebi. Eu recebi muito não. Eu chegava com um fotógrafo de casamento e falava, tem condição de eu ser um freelancer seu? Não, mas que equipamento você tem? Não, você não sabe nada, você vai aprender e vai sair. Era isso que as pessoas pensavam e hoje também pensam assim. Então entrar no mercado de trabalho não é fácil. Só que aos poucos eu fui me dando trabalho. Essa é a frase que eu acho que eu posso levar para mim. Eu me dei trabalho, eu não deixei um dia de fotografar. Se eu não tinha uma pessoa para fotografar, um cliente, eu tinha uma pessoa. Eu falava, fulano, Thiago, vamos fotografar ali? Vamos fazer umas fotinhas rapidinhas aqui só para eu testar alguma coisa nesse sentido. A demanda. Então eu me dei o trabalho. E não fiquei... gerava portfólio para você. Para gerar portfólio, para alimentar meu site, né? Para atrair mais clientes. Porque era o que eu tinha nas mãos. Porque a sede de mudar de chave era muito grande. Porque eu já sabia que eu não estava num processo muito intenso de trabalho. Teve esse colapso no final de novembro, início de janeiro, um novo projeto. Março, eu realmente entreguei os pontos. Eu falei, eu tenho que voltar para o mercado de trabalho para segurar as pontas. Para fazer a virada total, que foi em março, novamente, de 2015. Que eu virei... Março, a chave foi em março de 2015, que quando eu abri a empresa foi em janeiro de 2015, legalmente falando. 2015, eu fiquei 2013, 2014, trabalhando com MEI, né, com microempreendedor individual, que eu também já corri atrás para resolver isso. Legal. E em janeiro de 2015, eu fiz a empresa virar a empresa de fato, contratando contador, enfim. E tem uma história legal nisso, gente, é que a Verusca saiu da casa dela. Tá falando isso aqui, mas é o seguinte, casona muito boa e tal, ela saiu da casa dela pra casa dela virar empresa, não é isso? A casa dela virou o estúdio, não é isso? A casa virou estúdio, e onde era quarto virou estúdio. Assim, muito bonito, por sinal. Até hoje é assim, né? O estúdio lá é a sua casa. Já teve algumas mudanças já, com cenários novos, mas nessa época, no final de 2014, eu senti a necessidade de ter um estúdio, porque eu fazia muito o quê? Festas, né, infantis, casamento, como freelancer, depois fui pegando os meus clientes. E aí eu percebia, né, fiz muitas fotos em parque, até então meu equipamento era um equipamento de baixo valor, então não tinha tanto perigo de estar nos parques com esse equipamento. Hoje não, hoje se eu for num parque eu vou com 50 mil de equipamento, então é muito mais arriscado. Isso. E eu fui crescendo com o equipamento, adquiri novos equipamentos, falei, não tá no momento agora de ter um estúdio. E aí eu fui começar de novo, falei, vou sacrificar minha família para um bem maior, que era trazer clientes para dentro de casa. E de certa forma cria um sacrifício, né? Eu tinha que pôr menino novo lá pro fundo, tampar, colocar as pessoas para poder ficar com as crianças para não chorar. E eu recebendo cliente na frente da minha casa. Então isso foi bem intenso também. Eu lembro que foi conciliar um desafio, isso no conciliar começo. A família e eu tendo que dar todo o máximo de atenção para o meu cliente. E o seu marido, Álvaro, dando apoio o tempo inteiro, as meninas entendendo. Se não fosse esse apoio nesse sentido, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei. Eu acho que sempre a nossa rede de apoio, familiares, pessoas que estão próximas da gente, se não apoiar, fica muito mais difícil. É claro que nem sempre se apoia em 100%, sonhando o que a gente sonha, porque o sonho é meu, entende? Então é muito, eu teria que fazer o quê? O convencimento. Né? Então eu como mulher, eu tive o quê? Ter sabedoria para poder ali convencer que esse sonho poderia ser muito bom para a família como um todo. Então é um processo não fácil, desgastante, mas que aos poucos fui conseguindo. Aí chegou um ponto de falar, não dá mais de ficar trazendo cliente para dentro de casa. Foi o ano de 2014 inteiro, assim, praticamente. E aí, no início, em janeiro de 2015,
nós saímos de casa, fomos para o apartamento. A casa virar para empresa. deixar a casa totalmente virar empresa. E em março de 2015, eu fiquei full time na fotografia. Porque até então ainda trabalhava como analista de sistemas. Até março de 2015. É engraçado, você falando aí da época do TI, eu fico imaginando assim, o tanto que era tenso. Você imagina uma multinacional dessa que você trabalhava pifar meia hora de computador. Você deixar o negócio sem funcionar por poucos minutos, assim. Você tem que ter janela de... A janela geralmente era 3h30 da madrugada, entre 3h30 e 4. Eu tinha 30 minutos para, às vezes, fazer a virada de chave, fazer fusão. Então, o técnico estava comigo, às vezes eu estava em casa, mas com o celular aqui a postos, e o técnico, nossa, a fusão não deu certo. Ele, às vezes, tinha que virar a Goiânia para mudar a chave lá de uma fusão para dar certo. E isso você parava uma indústria, quase. Parava. E, às vezes, não dava certo o projeto naquele dia, aí impactava toda a programação, porque eu tinha que fazer tudo de novo. Eu era gerente de projetos. Então, eu lidava com os técnicos de telecomunicações, com o engenheiro civil, engenheiro eletrônico, com o projetista, né? Em todas as áreas eu tinha que atuar, mas eu que amarrava as pontas. Então é uma logística muito grande, era viver em prol disso. E bem estressante. Essa virada, Verusca, de trabalhar com um sistema, com software, com programas e começar a trabalhar com gente, com pessoas, com o desejo delas, de ver o brilho no olho. Gente, vocês não sabem, mas a Verusca, ela é especialista em newborn, que é neném, né? Para quem é fotógrafo, sabe que é o ramo mais, talvez, delicado, difícil, desafiador que tem para um fotógrafo, que tem muitas coisas, né? Um aquecedor, um som, um esquema, o menino faz o número 2 na hora. A técnica para fazer a criança dormir, né? A técnica, eu sei que a Verusca, assim, ela é uma das melhores do país, tá, gente? Mas, assim, naquela virada, que você parou de trabalhar com um sistema e começou a trabalhar com esses serzinhos, com família, isso te fez sarar de alguma maneira? Isso ajudou a tirar a síndrome do pânico, assim, não só o financeiro e saber que você estava fazendo um projeto para você, mas esse lance de trocar máquinas, de trocar essa maluquice toda por gente, ajudou você a dar essa alavancada, assim, ou não? Eu acredito que sim, mas o que me ajudou mesmo é não focar no problema e tentar focar na solução. E a solução que eu tinha na época era, eu preciso dar certo na fotografia. Uau. Como eu vou dar certo na fotografia? Não necessariamente na área de newborn, porque eu não tinha noção na época, que ia ser isso. Sim. Para você ter uma noção, eu achava que ia ser fotógrafa de ensaios sensuais, porque eu tenho uma habilidade muito grande com o feminino. Dirigir, direcionar. E fotógrafa de casamento. Ok. Então, eu jurava que eu ia ser essa fotógrafa da área de casamentos, de eventos, e fotógrafa de ensaio feminino. São totalmente diferentes a modalidade, né? Igual você na área de programação. Uma coisa é você programar em C++, outra coisa em VB, outra coisa em Java. São coisas diferentes. Outra coisa é você ser gerente de banco de dados. Só pensando ali, o que é isso, meu Deus? Não, quem é da área de tecnologia sabe o que eu tô falando. Sei. Então, assim, é totalmente diferente. A mesma coisa na fotografia. Né? Então são ramificações diferentes. Não é só apertar o botão. Não, para você direcionar uma mulher no ensaio feminino, tem que ter toda uma iluminação adequada, né? Vai usar LED, deixar vai usar a pessoa flash, à vontade, vai usar o quê? né? Deixar a mulher à vontade, né? Enfim, e eu não imaginava que eu iria lidar com recém-nascidos, mas Deus é tão bom, né? Eu acho que fala assim que as coisas acontecem na vida da gente e a gente precisa de agarrar as oportunidades. Então eu imaginei que seria isso, só que eu falei, como eu vou, por exemplo, palestrar no Edin Brasil, que era meu sonho, sendo que tem um monte de fotógrafa muito top aqui em Goiânia. Como é que eu vou? E engraçado que em 2017 eu palestrei no Edin Brasil como fotógrafa, né, que é um dos maiores congressos da América Latina. De fotografia. Sim. E eu fui palestrante na área de núcleo de família. Parece que tá tendo agora, né? Tá tendo essa semana. Sempre em abril tem. Agora, abril e maio tem. Nesse período. Então, eu palestrei em 2017. Então, foi um sonho realizado. Que legal. Depois de Mas eu fico pensando nessas fotografias com criança, assim, posso estar falando uma bobagem, mas, assim, eu, como não sou da área, eu tenho a sensação que tem poucos anos que criaram essa modalidade. Que antigamente você só via festa de 15 anos, a foto,
um prévio de casamento e o casamento. Aí começou esse boom assim de tira com a grávida e já faz um pacote com a criança com tantos meses, depois já é outro pacote com não sei quantos meses. Exatamente, você não tá errado, não. Então, tem pouco tempo essa... Pouquíssimo tempo, e eu peguei justamente o momento, por isso que eu falei que Deus é bom e a gente precisa de aproveitar as oportunidades. Então, eu não imaginava. E aí o que acontece? O boom do newborn, que é a fotografia de recém-nascidos, que são bebês de zero, que eu falo zero é de 3 dias até 15 dias de vida, que a gente geralmente fotografa, ele foi dado justamente no período que eu estava entrando na fotografia, aqui em Goiânia especificamente. Então, em 2007, o primeiro bebê foi fotografado como recém-nascido, em 2007, pela Annie Guedes, uma fotógrafa famosa. Ela tinha já anos de carreira, de profissão, e ela fazia calendários para vender. Só que ela fazia de bebês, certo? De bebês maiores. Mas em 2007, ela fez o primeiro bebê com 17 dias, primeiro recém-nascido. Só que logo em 2010, mais ou menos, 2009, 2010, entraram-se as gêmeas Tracy e Kelly, onde fez uma mudança, uma transformação na fotografia de bebês. Elas começaram a fotografar recém-nascidos, que quase saíam da maternidade, com poses que a gente fala de poses fetais, onde pega-se o bebê, né, manipula o bebê de uma forma que ele fique bolinha. Igualzinho tava na barriga. Igual na barriga, relembrando o processo. Isso foi em 2009, 2000, mais ou menos, nesse período, logo depois. Em 2010, veio uma brasileira que estava nos Estados Unidos para cá, a Danielle Hamilton, em 2010, e deu um curso em São Paulo, em 2010. Deu um curso em São Paulo dessa fotografia. Então, foi tendo uma evolução, vocês entenderam? Entenderam? 2007, 8, 9, 10, esse processo começou a crescer. É realmente novo, né, Fabão? Começou a crescer, estourar. E no Brasil chegou em 2010, pela Danielle Hamilton. Eu só não me lembro se ela não era americana, acho que é australiana. Eu não sei exatamente, eu não me lembro agora, não me recordo nacionalidade. Qual ela é brasileira. Ela é brasileira. Ela é brasileira e foi morar fora. Ela trouxe para cá essa vertente. Uau. Mas que veio ali da Annie Guedes, depois das gêmeas, né, Kelly Tracy, e aí veio a Danielle Hamilton trazendo para o Brasil. Enfim, 2010. Em Goiânia, chegou em 2011. Nossa. Praticamente final de 2011. E eu peguei no final de 2012. Chegou no final de 2011 muito pouco. As fotógrafas daqui faziam o quê? Festas infantis, ensaios de acompanhamento, trimestrais, né? Bebês. E não recém-nascidos, da forma que é hoje. Então, eu peguei no início. O início, assim, né? Mas eu não só peguei, mas eu fui muito rápida nesse. Eu acredito que a gente tem que ter isso. Especializar, né, Viru? Eu acho que além de pegar, legal você precisa que você criatividade também. A questão assim, a oportunidade mais agilidade. Porque se não fosse isso, eu talvez não estaria onde eu estou hoje. Entendeu o time. Por exemplo, para ter a Virgínia, do José Felipe, que é uma super influencer, né? Youtuber, enfim. Atrás do meu trabalho significa que tá sendo bem feito. Tá sendo bem visto. Entende? Então isso para mim é uma honra. Ter Rafa Kalimann também, que é uma influencer, vir atrás do meu trabalho, também é uma honra. Então significa que, de certa forma, tudo aquilo que eu construí e que eu batalhei tem resultados, né? Tá sendo reconhecido. E isso, para mim, é o que mais vale, né, como profissão. Então, te deixa, com certeza, né, quando a gente tem uma profissão que a gente gosta, que a gente ama e ainda é reconhecida, te faz bem. Né? Não tem doença que fique, como se diz. Então, rapidamente, a doença teve que ir embora. Eu não me dei ao luxo de ficar doente. Tá? Eu entrei no processo de depressão lá em 2012, 2013, mas eu não deixei que ela tomasse conta porque eu tinha que acontecer, eu tinha que fazer acontecer. E talvez era mais pelo antigo emprego do que pelo novo, né? Provavelmente não. Necessariamente não, sim, né? Porque certeza. A gente fica naquela... Como você falou, você fica sem tempo, né? É o excesso de trabalho, é a falta de autoconhecimento, é você não se conhecer, você querer abraçar o mundo, né? Você tem um esposo, você tem filhos, você tem partes do processo, mas você querer ir além daquilo que é para você... Negligenciar o resto, então né? é fato que você vai ficar, né, doente. E como é que funciona? Porque newborn deve dar um trabalhinho, né? Como é que funciona hoje? Qual serviço a empresa
funciona? Você tem um nome de empresa, né? Como nossa empresa Divulga aí, Verusca Toledo, né? Verusca Toledo, Foto e Design. E a gente, sim, divulga nas redes sociais. Hoje temos mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, de forma orgânica e, claro, patrocinado através, né, do Facebook, Instagram. Trazendo também vários influencers, a gente recebe muitos influencers. E a gente faz, desde a gestação, um trabalho muito legal, não só com um único estilo, mas diversos estilos. Então, a gente... há poder na diversificação também dentro da especialização, eu falo, né? Sim. É importante você se especializar, mas é importante também você se diversificar ali dentro, né? Para você poder, por exemplo, lutar contra, né, o mercado, porque o mercado ele é grande, ele é vasto e existem concorrentes. E para que essa concorrência não te engula, você precisa ser diferente constantemente. É um processo de adaptação, de melhoria, o tempo inteiro. Então, a gente trabalha desde a gestação, newborn, que é o bebê lá entre os primeiros 28 dias de vida, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o recém-nascido vai até 28 dias de vida. Só que a gente, quanto mais cedo para nós é melhor, que o bebê está mais molinho, mais suscetível. Então, é gestação, newborn, acompanhamento mensal, trimestral, festas infantis, 15 anos, porque eu não deixei de fazer o 15 anos, com vários estilos também. Legal. Ensaios femininos e reforço de marca. O mais forte está sendo isso. Mas hoje eu sou conhecida como fotógrafa de recém-nascidos. De newborn. Eu até falar, os pais dão mais importância ao newborn ou de 15 anos? Depende. Eu fui numa festa de 15 anos uma vez que nem de casamento eu tinha... Deixa eu te falar. O pai, ele é apaixonado no newborn. Então, enquanto ele está no período dessa fase, ele quer o newborn. Mas existem os pais que estão agora na fase das meninas de 15 anos. Então, eles vão investir. Olha, aqui em Goiânia tá com uma mania de fazer festas, mega festas. Na verdade, Goiânia... Será que foi ela que fez aquela festa de 8 milhões, cara? Na verdade, eu já trabalhei... A Verusca fotografa muita gente famosa, né, Verusca? Assim, isso ajuda você, assim, isso realmente abre portas, assim, para aumentar o ticket, por exemplo. Isso é uma pergunta forte, assim, o fato de você ter fotografado muitas pessoas famosas, isso te ajuda, por exemplo, a manter um ticket mais alto? Essa é uma pergunta, assim, forte no mundo do empreendedorismo, porque você tem hoje, por exemplo, dá mais autoridade, cabeleireiros, né, que trabalham em salões de beleza fora do Brasil e atendem celebridades. Aí esses caras justificam um ticket alto e isso realmente acontece no seu trabalho, por exemplo? Realmente acontece, mas a gente tem que dosar algumas coisas. Porque ele pode ajudar ou atrapalhar. Porque se você tem um perfil, um trabalho, você pega influencer que adora aquele trabalho, ótimo. Mas para você subir de nível, às vezes você tem que mudar um pouco a estrutura da empresa, no sentido assim, é uma outra classe de clientes. Então, se é uma outra classe de clientes, às vezes eu preciso sair do lúdico e ir pro branco, estilo branco. Então, eu tenho que mudar algumas coisas para atender o outro tipo de classe. Então, às vezes atrapalha e às vezes melhora. Em termos de visibilidade, é ótimo. Tá? Te traz muita visibilidade. Só que aí você tem que pedalar no marketing para mostrar que é acessível para todo mundo. Porque muita gente nem tem vontade... nem liga porque é muito caro. Não. Fez lá então, do Zé Felipe, deve estar cobrando R$1 milhão. Ele tem condição de pagar. Nem vou olhar. Então acontece. Acontece, entende? Tomar cuidado, então você tem que ter um trabalho interno muito interessante de marketing para estar mostrando para a pessoa que para você também é acessível, para o cara que não é influencer ou que não é famoso, também é acessível. Legal. Então ele dificulta e ele é ótimo, pode fechar algumas portas. Mas ele pode fechar algumas portas e você tem que trabalhar com isso. Falando do Zé Felipe, o filho dele já nasceu já? A filha. Filhinha, Maria Alice. Cliente da Verusca. Cliente nossa. Recém-nasceu, eu peguei ela com 6 dias. Uma menina dessa não deve nem chorar, né? Que se pensar no vô, no pai, na mãe, o dinheiro que eles têm, não chora. Chora também. A criança que não... Acho que a criança que não vai saber o que é um eixo anguera na vida, né? Nada, sabe? Assim, com certeza tem muitas vantagens, né? Ser filho de um famoso, com certeza, tem as suas vantagens. Mas é uma criança, né? É uma criança normal que chora, que sente dores e que precisa de uma rede de apoio. Também os pais que trabalham muito, né? Eles trabalham demais. Então, é uma criança que sente necessidades como qualquer outra criança. Nasceu, fiz o newborn 6 dias dela. O mêsversário mensal a gente está fazendo também. Ela fez agora o 11º aninho, o 11º mês. E vamos ver até quando a gente vai estar aí junto, porque igual eu falo, hoje a gente está ali, mas amanhã a gente pode não estar também. E esse mês...
esse meserçário é outra invenção de pouco tempo, né? Inclusive dos próprios fotógrafos, né? Eu mesmo. Por que não? Por que não? Eu, como fotógrafo, tenho que incentivar isso. É a sua recorrência, né? É a sua recorrência. É minha recorrência. É uma das formas de recorrência, né? Porque eu sei que você dá cursos online, você dá mentorias. É uma forma de recorrência, porque eu tenho o cliente no primeiro contato. Eu tenho o cliente no primeiro contato. Pode mexer nele aí, tranquilo, é só pra não... Tá ok? Aqui assim? Perfeito. Então, eu tenho o cliente no primeiro contato e claro que eu quero manter esse cliente por muito tempo. E aí eu tenho o quê? O acompanhamento mensal, trimestral, e a gente cria as possibilidades. Eu tenho a formatação do mensal, eu tenho a formatação do trimestral, quando o pai não quer fazer todo mês. E aí vai. E aí o que acontece? É um ciclo. Porque eu posso pegar depois dos 15 anos, tem também o pré-wedding, tem o casamento civil. Verusca, mas aí tá desfocando demais. Não, eu tenho possibilidade, hoje eu tenho condição de assumir tudo isso. Porque eu criei... A empresa tem estrutura para isso. Tem estrutura, mas eu também pesquisei, busquei e fui atrás. Então eu tenho um olhar para um pré-wedding legal, eu tenho um olhar... o que eu acho que mais diferencia Não mesmo... é só ter máquina, né? Não é só ter máquina. Cada um tem a sua modalidade. Agora, é importante especializar? Sim, porque hoje eu sou reconhecida como o quê? Fotógrafa de recém-nascidos. Acontece lá, Verusca, você ter um cliente que não aceita você mandar um funcionário. Tipo assim, não, eu fechei o contrato com a sua empresa, Verusca, mas eu quero você. Isso acontece lá, às vezes, assim, já aconteceu, né, de um cliente falar assim, não, eu não quero ninguém da equipe, não, eu quero a Verusca. Isso acontece lá? Não assim? aconteceu porque a gente já sabia disso, já previa isso. Então, pensando nisso, a gente cria um contrato de forma separada. Fala, olha, você quer... O valor da Verusca é X, o valor da equipe é Y. Okay. Então, tá muito bem claro. É uma equipe treinada por você, tem seu olhar ali, mas às vezes a pessoa... Não meu olhar, porque o olhar é único, mas ele tem todo o processo, o fluxo de trabalho. Da sua empresa. Chancela minha, Verusca Toledo. Seu treino ali, né? Minha eu falo da empresa Verusca Toledo. Então, a chancela, tratamento, edição... Estúdio Verusca Toledo. Só que o olhar, é claro que é muito individual. Só que a equipe tem o quê? A formatação do fluxo de trabalho, as poses, né? Então sabe exatamente como eu vou conduzir. É claro que um ou outro... A experiência é diferente, não tem como. Sim. Experiência com Verusca é uma coisa, experiência com a minha equipe é outra. Cada um tem uma experiência, né? Não que é melhor ou pior, não. As experiências são diferentes, são pessoas diferentes. Agora, a gente já pensou nisso, né? Então, a gente tem valores... de forma individual, para que o cliente já tenha noção. A não ser parto, que é algo muito complexo, no sentido de exatamente atender o cliente. Então, a gente também previu isso. E, olha, é o seguinte, parto, se a mãe marcar dia 12 e mudar essa data, você está sujeito a qualquer outra pessoa que não seja Verusca. Porque se a Verusca tiver a agenda nesse dia, ela não pode sair do cliente para te atender. Então, não depende... Parto é uma coisa muito louca. O médico fica louco o tempo inteiro. Ele tá aqui tomando café, ele tem que atender. Que pode durar também 24 horas ou mais, né? Se for um normal. Se for normal. Só que hoje a gente fechou só para parto cesariano. Justamente por conta da minha agenda. Então a gente tem que, às vezes, falar uns nãos para poder atender. Então, hoje é não para o parto normal e sim para o cesáreo, desde que seja muito bem agendado. E se, por acaso, todavia, contudo, né, acontecer e acontece, de mudar. Esses dias eu estava fazendo um parto, me ligaram, olha, a Rafaela está aqui é uma das nossas da equipe, tá atendendo o cliente e o parto de terça antecipou para hoje, viu? Você vai ter que sair de um parto e para o outro. Aconteceu. E se eu não desse tempo de sair de um parto para o outro... Eu teria que chamar uma outra pessoa, um freelancer, que a gente tem contato, uma rede aí de fotógrafos de parto, que daria para poder atender. Já aconteceu uma coisa assim muito, muito estranha na hora do parto? Assim, eu quero dizer assim, o que de mais estranho já aconteceu, de polêmico? Já aconteceu algum óbito? Já aconteceu alguma coisa engraçada que você se lembra assim? Algo polêmico na hora de parto? Porque ali tudo pode acontecer. Um pai já desmaiou. O que você já viu de mais diferente ali, o Verusca, nesse trabalho de partos? Na verdade existe. Esses dias eu achei uma coisa muito diferente, assim, que nunca tinha acontecido comigo, mas talvez por falta da própria obstetra não saber quem eu era. Mas depois que eu falei que era fotógrafa de fulano, ciclano, aí ela mudou. Mas era um momento, porque parto é uma coisa muito séria. Você não pode andar, circular muito pelo centro cirúrgico, você não pode tocar nas coisas. Você tem que ter esse cuidado. Eu não vi nenhum pai caindo, desmaiando, mas acontece também.
Só que a gente tem que ter um certo cuidado, tem que ter experiência para fazer parto. Tem que regular da forma certa, porque tem uma luz muito direta ali para barriga da mãe, onde se corta o bebê. Então, se você não tiver muito assertivo, você perde todas as fotos do nascimento do bebê. Uau. Só que aí, num determinado... Ele não dá pra voltar igual um beijo de casamento, hein? Põe de novo. Eu já mandei voltar beijo de casamento em casamento esse não grande. dá. Se você não tiver muito sabendo regular lá o ISO, diafragma, velocidade muito bem assertiva, naquele lugar você perde todas as fotos do bebê saindo. Uau. Então, nesses 2 dias, eu tive um bebê saindo de bunda pra lua, tipo bumbum mesmo, e o outro de cabeça, assim, tipo, o médico tirando e quase degolando o bebê, que é a coisa mais linda da vida, mas se você que não conhece, acha que tá matando o menino. Que enfia a mão ali, pega pelo pescoço e vai virando, assim, subindo, né? Mas, especificamente nesse dia, a fotógrafa, a obstetra, o pai pediu pra entrar, pra fazer uma oração. Ele entrou, fez uma oração no centro cirúrgico, e aí eu saí do local onde eu estava e comecei a fotografar eles orando, né? E quando eu parei e a oração parou, a médica já virou, pegou no meu braço. Você não pode movimentar no centro cirúrgico. Aí eu fiquei assim, né? Dá uma bronca. Tipo ela pegou no meu corpo, né? E falou, por favor, você não ande no centro cirúrgico. Uau. Aí eu meio que... Eu me senti ali lá na pré-adolescência, né? Eu falei, será que essa mulher não sabe quem eu sou? Provavelmente não. Porque eu sou acostumada com centro cirúrgico. Você sabe. Aí eu falei, doutora... Não, eu fiquei calada. Aí eu falei, só foi no momento da oração. Ela, pois é, mas você não pode circular no centro cirúrgico. Em cada médico que dita as regras, né? Do momento. Por isso que eu não gosto muito de atuar no parto quando eu não conheço a equipe. Porque eles realmente ditam a regra e você que tudo bem. Você tem que sujeitar o processo, né? Quem manda ali é o obstetra. E aí depois eu falei, doutora, pode ficar tranquila. Soltei assim. Eu sou fotógrafa do fulano de tal. Aí mudou. Mudou a forma do tratamento. Então eu vejo assim que muitos fotógrafos também passam provavelmente por isso, sabe? Se você não é fotógrafo do fulano de tal, você é mais um no processo. Isso é uma das coisas que acontece muito dentro dos hospitais, tá? Porque alguns têm privilégio, outros não. Os fotógrafos que são mais famosos têm privilégio, alguns outros não. Isso é verdade mesmo? Isso é verdade, é verdade. Eu já senti entrar, isso. Né? Outros não entram, alguns... as maternidades, ela cobra de alguns fotógrafos, de outros não. Olha. Da família que tem um fotógrafo XPTO. Então, tudo ali é deles. A empresa, né? O hospital são deles e a gente se submete às regras deles. E uma questão assim, eu não sei se pode falar o nome assim, mas como que foi assim o primeiro famoso assim que entrou em contato com você? Eu tive vários influencers, né? Isso também, de certa forma... Antes de um famoso. Do famoso assim, mesmo. Famoso, eu considero que seja hoje a Rafa Kalimann e a Virgínia, que foram os famosos que entraram em contato. Os demais foram muitos influencers. Eu tive também pessoas que passaram, por exemplo, não só no BBB, mas passaram pela Fazenda, né? A Monique da Fazenda entrou em contato, a gente já fez fotos dela. Então, assim, mas os primeiros influencers, eu acho que deu uma boa ajudada, assim, com certeza, no meu trabalho, foram de Goiânia. E uma delas foi a Danila Guimarães. Sou muito grata pelo sim dela. Tá? Até hoje eu sou muito grata pelo sim dela, porque eu queria muito fotografar. Ela é uma pessoa de influência na região, né? Uma empresária de sucesso, eu admiro muito a forma como ela lida com a empresa, enfim, e de onde ela veio e como ela chegou. E ela foi uma das que me deu um sim, porque eu recebi vários nãos, com certeza, né? E ela foi uma das pessoas que me deram um sim. Depois veio a Rafa Kalimann, eu fiquei uns 2 anos passando mensagem no direct pra Rafa Kalimann. Nossa, que meu desejo, meu sonho, fotografar você. A gente sabe que não é a melhor forma de fazer isso, não é pelo direct. Né? Tem outros meios de falar com esses profissionais, que é através do e-mail, através da assessoria, enfim. Mas eu quis mandar, fiquei acompanhando ela literalmente 2 anos na vida dela, do crescimento dela. E eu nunca imaginei que um dia ela me desse um sim. E aí, num determinado dia, olha que interessante, isso é interessante. Num determinado dia, numa festa de família, tava vendo os stories, eu tô sempre no celular para poder estar acompanhando, né? Então eu tava nos stories e vi que ela estava com a cunhada dela fazendo umas compras. E a cunhada dela estava grávida. E aí eu falei, nossa, quem me dera eu fotografar a Sofia, a sua sobrinha. Já sabia o nome tudo, já conhecendo, né? Então,
É isso que é importante, né? Você conhecer a vida da pessoa. Ela simplesmente passou um áudio. Eu vi, na hora que eu acabei de passar a mensagem, um áudio vindo. Nossa. Primeiro, eu arrepio até hoje. Por que eu arrepio? Porque é importante. Sim, não é porque a gente endeusa uma pessoa, mas é porque ela está num patamar. E essa cunhada é irmã do muda o seu patamar. Irmã do irmão, esposa do irmão dela. Do irmão da Rafa Kalimann. Ela tem um irmão que gerencia todos os negócios dela e aí tem a esposa. E aí vem uma mensagem e ela: Oi, Verusca, tudo bem? Que tal? Como se me conhecesse, assim. E, na verdade, ela já me viu nas festas, inclusive, dos afiliados dela, porque para não falar que ela não tinha contato, ela não conhecia o meu trabalho, eu tô sempre rondando, né, as pessoas. Ela já via que eu tinha feito exposição no Flamboyant. Eu fiz exposição na época da afiliada dela, que ela era casada com o Rodolfo, e eles tinham os afiliados do cantor, né? Do cantor, do parceiro dele. Uhum. Então, do Israel. Já me conheciam pelo Israel. Só que assim, ela só aquela coisa de cumprimentar de longe, mas é famoso, não tem noção de quem é a gente. Enfim, aí só veio a mensagem dela: Verusca, que tal você fazer agora no domingo? Era sábado. Amanhã, as fotos da Sofia e na segunda as fotos daquela asa. Nossa. Olha aí, uma asa que eu trouxe pro estúdio. Um diferencial nosso. Legal, hein? Por isso que eu falo que o poder está na diversificação. O poder está na diferenciação. Enfim, na criatividade. Aí eu trouxe a asa, a tal da asa que até hoje é a asa da Rafa Kalimann. Todo mundo quer a asa da Rafa Kalimann. Ficou conhecido. Pois é, aí veio esse áudio. E então isso aí, o que eu fiz? Eu mudei toda a estrutura, tudo que tinha para domingo. Fui atender eles. Na segunda atendi a Rafa e foi um sucesso depois dessa raça. Verusca, eu queria, assim, agora fazer uma pergunta, mudando um pouco, assim, os ares aqui do nosso bate-papo. Teve a pandemia. Eu sei que você teve um furacão de mudanças nos últimos anos. Você perdeu sua mãe. A gente falou de 2 filhas, mas você teve a 3ª filha, senhoras e senhores. Ela falou de Nicole e de Manuela, não falou da Maitê. A Maitê veio agora na pandemia, sim ou não? Então, assim, essas mudanças todas, assim, ó, perda da sua mãe, a vida da Maitê, pandemia, esse chacoalhar, abalou as estruturas da sua empresa. E se sim, como é que você ultrapassou mais essa jornada na sua vida, Verusca? Essa aqui é forte, porque assim, a gente vê que você é uma mulher resiliente. Então, assim, eu sei que você passou por isso muito bem, mas assim, a gente que vê de fora vê uma coisa. E como é que foram as entranhas dessas mudanças todas na sua vida? Fênix, né? Mais ou menos isso. Na verdade, a gente ainda está passando, né, por essa turbulência. Sim. A empresa tinha um caixa considerável antes da pandemia, até 2019. 2020, perdi minha mãe. Então, já foi um baque. Em 2020, eu estava no processo de cursos online, regravando 3 cursos online e fazendo lançamento. Isso não é fácil. Para quem é da área digital, das redes sociais, sabe como é difícil fazer um lançamento. Eu fiz 12 lançamentos. Nesse ano, eu especificamente fiz 3. E regravei alguns cursos. Então, foi um turbulhão. Eu não sei até agora como eu consegui fazer tudo isso, né? Adaptar com a perca da minha mãe, que foi a mulher mais importante da minha vida, que que esteve na minha vida, que Deus me deu a oportunidade de ter, foi minha mãe, minha pedra azul. Ela era minha rede de apoio, né? Uma das pessoas que fazia parte da minha rede de apoio com as minhas filhas. Foi muito difícil. Só que é aquilo que eu sempre falo, eu tive que focar os meus esforços em outras coisas para não me derrubar. Né? Então, tive que passar por isso. Aí teve o processo de pandemia, do qual o meu faturamento caiu estrondosamente. Né? Qual empresário aí? Não passou. É claro que teve muitos empresários que cresceram na pandemia, mas não foi o meu caso. Né? Meu ramo não cresceu. Você não estava vendendo máscara. Não, eu estava vendendo máscara, nem álcool gel, não era... Nada dessa área. Era dona de um hospital. Nem de injeção, vacina e teste, enfim. Né? Quem tá fazendo teste ficou multimilionário. É isso mesmo. Enfim, eu era de um ramo de fotografia, onde os pais tinham saído de suas casas e ia até o meu estúdio para fazer foto de bebê de recém-nascido de 2, 3, 5 dias, 15 dias. Ou seja, faturamento despencou. Nisso foi atingidas as minhas reservas, né? De 6 meses segurando com as reservas, 7 meses, chegou a 7 meses, depois foram os carros, e as coisas foram indo para poder segurar a empresa e manter.
Então hoje, a realidade hoje, 2022, começou a voltar, né, o faturamento a aumentar, mas ainda não como era antigamente. E com certeza eu vou ter que me adaptar à realidade, à nova realidade. Não é fácil, né? Só para quem tem coragem mesmo. Às vezes, assim, não estaria até no melhor momento para estar fazendo um podcast ou fazer qualquer tipo de... Porque eu estou realmente num momento de turbulência, talvez uma fase, uma das mais críticas de toda a minha vida. Eu tenho funcionários, eu tenho colaboradores, eu tenho famílias que dependem do nosso trabalho. E eu fui segurando isso por muito tempo. Né? Afetou muito a minha qualidade, meu padrão de vida também. Mas nada que a gente possa fazer que não, o quê? Pensar lá na frente. Pensar que a coisa vai voltar. Não dá pra desistir, né? Não dá pra desistir. Hoje a minha família depende, né, dessa fotografia. Eu, meu esposo, minha família toda, mais colaboradores dependem disso. Então o jeito é o quê? Se reorganizar, se reestruturar, se reinventar. E é o processo que nós estamos passando agora, de recomeço de muitas atividades. O engraçado é que algumas profissões, elas puderam se reinventar um pouco antes, porque poderiam ir diretamente para online. Você fez alguns lançamentos e tal, mas não é o mesmo nível. Pode ser, é melhor ou não, mas não necessariamente é o mesmo nível do seu trabalho do dia a dia, né? Eu estava me antecipando com o online. Eu acredito muito no online. Acho que o poder de escala do online é muito maior do que o físico. Estava em processo de construção. Mas no meio do caminho eu também tive alguns percalços. Né? Eu estava em crescimento sozinha, só que eu vi que eu precisava de gente para me ajudar nessa parte do online. E eu não conseguia montar a equipe que eu precisava. Bem da verdade foi isso. Então eu tive muitos problemas com a equipe no mundo digital, o que me fez onerar muito também a empresa, tirando dinheiro da empresa física para injetar no online, com a previsibilidade que pudesse virar. E não virou. Eu acredito no online. Acredito que eu possa ainda fazer muita coisa no online. Mas agora eu tô em busca de sobrevivência do físico. Mas o que eu ia falar é justamente isso. Que o online, por mais que você tenha se reinventado, você estava começando ele do zero, igual você falou. Eu comecei em 2016. Eu não estava bem do zero. Interessante. Né? Em 2016... Você já tinha... O tal do Érico Rocha. Você já ouviu falar? Quem não ouviu falar do Fórmula Rocha? de lançamento. Fórmula de lançamento. Em 2016, fiz meu primeiro curso online. Comecei a vender desde então. Aí em 2017... Aí em 2018, 2019 eu parei. Porque eu não tinha gente, não tinha braço. Você entende? Porque eu, além de ser gestora, eu sou executora. Sim. Eu executo os ensaios, a grande maioria. Eu tinha que optar, eu tinha que sair dessa frente de execução, me atacar para o online. Não dá para atender o mundo, não dá para abraçar o mundo. Eu queria muito online, mas eu dependia do físico. Mas era isso que eu ia dizer, porque mesmo você se reinventando no online, é uma profissão que depende do físico. Do físico. E quando você fala de pandemia e pede distanciamento, cara, imagina, como é que você falou, criança. Até hoje, né, nós estamos há 2 anos e meio aí de pandemia praticamente. Não, 2 anos, né? De pandemia, e agora todo mundo, maioria vacinado e tudo mais. Algumas pessoas ainda não têm coragem de sair de casa, né? Ainda mais com o seu filho. Quando nasce ali, ele fechou aqui as aquele receio, né? 3, 4 meses sem nem pessoa visita, né? De fazer o ensaio. Então a pessoa desiste. E logo em 2021 veio o quê? O teste de gravidez que eu fiz, que deu positivo. Sim, olha aí! Depois de 10 anos da última filha, 10 anos eu me descobri grávida. Algo que eu jamais imaginaria. Uau! Entende? Então é realmente um turbilhão. Morte da minha mãe, o online não dando certo, me onerando muito no físico, o físico caindo. É aquela tempestade que a gente às vezes passa, né? Às vezes a empresa chega até lá em cima e de repente ela vai descendo e a gente tem que ali mudar o foco. Aí o nascimento da Maitê. Ela tá qual que é a idade dela agora? 6 meses. 6 meses, senhoras e senhores. 6 meses. E diferente das outras, essa veio pra causar. Sabe assim? Sabe aqueles bebês que eles não são o padrão, né? Que a gente imagina de dormir. Ela é uma bebê que não dorme. Uau. Então ela realmente me suga tudo. As meninas estão recebendo assim como uma
uma dádiva no sentido assim, elas estão ajudando, elas tiveram ciúme, como é que foi esse Aí chegar? é o papel da mãe sábia e virtuosa que a gente vê lá na Bíblia, né? Uhum. Exercer o papel de uma Sim. mulher que possa ter diálogo, muito diálogo. Então, com certeza, o primeiro momento foi uma alegria para todo mundo. E depois passa-se por um processo de início de ciúmes, porque a gente não deixa isso tomar conta. Porque se deixar, realmente Natural, fica... né? Então é natural, porque é mais uma pessoa nova chegando no pedaço. Disputando tudo. Atenção. E aí é o papel da mãe de tentar equilibrar isso, não mostrar muito o que está se fazendo. O que está se fazendo sempre envolver, né, as outras duas. No processo também. De escolhas das coisas, do nome, das cores, de tudo que vai acontecer. Legal. Então, esse envolvimento, o diálogo, isso é acima de tudo. Agora, que eu já atendi clientes que passaram pelo mesmo processo que eu, de filhas de 15 anos, a minha vai fazer 15, né? A Nicole, o ano que vem. De criança não querer olhar para o neném, de se rebelar, de se ficar rebelde. Eu tenho clientes nesse nível, que as mães estão sofrendo porque as meninas de 15 anos não aceitaram a chegada de um novo irmão e se rebelaram. Então, eu pensei nisso. Falei, pronto, agora eu vou ter que... Mais uma demanda que eu vou ter que absorver como mulher. Confesso que às vezes eu acho que eu não consigo lidar tão bem com tudo. Mas se for mas quem olhar... consegue, ninguém é perfeito. Mas se for olhar para minha vida, para minhas filhas, são incríveis. Eu não posso reclamar de nada. Só agradecer pelo que eu construí, pelo que meu esposo construiu, pela sabedoria minha e dele, e pelas minhas filhas, que são meninas incríveis, sabe? A Nicole, com 11 anos, ela é empreendedora, menina empreendedora, focada nos negócios dela. Então, eu também estou ali no papel de incentivar ela. Isso. Então, eu acho que o diálogo é acima de tudo. A família é constituída de diálogos, né? De muita sabedoria. E, sim, geralmente os pais vão se desgastar mais. Os pais vão ter que pedalar mais. Mas esse é o nosso papel. Né? Como pais, ter sabedoria e não jogar os filhos em responsabilidade de escola, de rede de apoio. Ela é importantíssima, rede de apoio. A escola é importantíssima. A igreja é importantíssima no todo o processo. Mas quem define as regras, quem conversa, dialoga, são os pais. Articula tudo isso. Tudo é os pais. É nosso papel, nosso dever de fazer isso, com que isso seja muito bem quisto. E fora o quê? Porque problemas da empresa a gente também, em tese, traz para dentro da casa. É algo que a gente tem que segurar e saber, né? Por exemplo, eu tive que trocar minhas filhas de escola. Eu tive que fazer ajustes internos que mobilizaram também a estrutura familiar. Então, se não for uma pessoa ou uma família, um homem e mulher direcionado com um projeto de acordo com o que Deus quer para a vida da gente, a gente não conseguiria. Por isso existe muita separação, muitos divórcios, muitas brigas. Né? E graças a Deus eu posso falar com boca cheia hoje que minha família somos nós, estruturada. Independente das dificuldades, das tempestades, nós estamos juntos. E a gente não abre. O Alvrão tá aqui, gente, nos estúdios. Esposa da Verusca, um abração, meu irmãozão. Você é show. Verusca, nós estamos caminhando aqui pro final, mas a gente quer ouvir assim, uma chave de você. Assim, qual é a chave, na sua concepção, a chave do seu sucesso profissional até aqui? Você já falou, claro, a gente só quero que você resuma assim, com uma frase, uma palavra, suas últimas considerações sobre isso, tal qual você ter passado essa resiliência toda, esse furacão desses últimos anos, mas assim, o seu sucesso de ter chegado até aqui, o que você, a que você atribui especificamente? É uma característica sua, é uma característica da família, igual você está dizendo, é Deus? O que você resumiria assim, olha, essa aqui é a chave da minha vida, qual que é? Eu tenho certa dificuldade de resumir, sabe? Porque eu acredito que são muitos pontos. São muitos pontos. Mas Deus, gente, acima de tudo, não tem como eu sobreviver, eu ser guiada, direcionada e ter a sabedoria que eu tive ou que eu estou tendo para conduzir tudo isso se não for a presença de Deus. Isso para mim é fundamental. Eu tenho Deus no meu coração e na minha vida há muitos anos. Eu fui escolhida por Deus e eu tenho a minha vida direcionada por Deus. Isso é sem dúvida. Mas se eu não tivesse coragem, né,
e foco naquilo. Eu acho que coragem é a palavra que precisa, quem é empreendedor, de assumir. Porque precisa ter coragem para crescer, precisa ter coragem para perder tudo e começar de novo. Uau. Então, é necessário ter coragem, né? Muito foco, determinação, fé. E, gente, a autossabotagem, ela vai estar o tempo inteiro nos guiando. Mas se a gente não sobressair sobre ela, não tem o que, né? Ela vai tomar conta, o medo vai tomar conta. E aí tem uma frase que eu tô carregando esses meses. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Porque, né, tem hora que você tá nesse tempestade que você não sabe o que você vai fazer. Mas aí vem um negócio na minha cabeça, eu não sei se eu li isso em algum lugar, tá? Não sei quem foi que falou, mas vem forte. Mas se agir, o bicho some. Uau. Então, eu tô com isso forte na minha mente. Eu tô guiando isso. Tem 2 meses que eu tô com essa frase na minha mente. Se correr, o bicho pega. Se ficar, ele vai comer. Mas se eu agir, ele vai sumir. Então, eu tô agindo. Tô agindo com as minhas forças, com as forças que eu tenho, com a habilidade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, com o que eu já adquiri de experiência, porque a gente tem experiência ao longo da nossa vida. Vai né? somando, é tudo vai somando e você vai ali, né? Como um jogador mesmo. Como é que é? Driblando, vocês sabem melhor do que eu. Então, é driblando mesmo as dificuldades e tentando passar por elas. E eu tô seguindo e guiando com essa frase. A frase é, se ficar o bicho pega, né? Se correr o bicho come, ou o inverso. Mas se agir, o bicho some. Que é isso? E uma outra frase que é clichê, agora virou clichê no mundo digital, é o feito é melhor que perfeito. Tem gente que é contra essa frase, tem gente que é a favor, mas independente das pessoas serem contra ou a favor, realmente é isso. Não adianta você ser perfeito ou perfeita, porque isso não vai chegar. A perfeição, ela talvez não exista, tá? Então, essa perfeição que a gente procura, ela não vai acontecer. Então, faça agora, do jeito que você tem. Como lá no início eu tive que ir atrás das pessoas pedindo abrir portas para mim, eu recebi muitos nãos. Hoje também eu recebo muitos nãos. Não tá diferente de antes. Entende? Mas vai receber um sim. Uma hora você vai receber um sim. E se eu posso deixar esse recado, né, para quem tá nos ouvindo, por favor, que esse sim pode ser às vezes a oportunidade, a virada de chave. Então, para isso você precisa de se estar, como se diz, preparado, porque às vezes você recebe um sim e você não está preparado para aceitar esse sim. Então, eu sempre falo, eu preciso de me preparar o tempo inteiro. Uma hora esse sim vai chegar. E ele chegando, é a hora de eu aproveitar a oportunidade. E fazer o melhor, enquanto o melhor não chega. Sensacional, gente. Eu acho que essas últimas considerações da Verusca aqui foi uma chave, assim, para nós, empreendedores, para você que está começando, para você que estava querendo parar. Acho que todo mundo, uma hora, pensa em desistir de alguma maneira. Mas quem é mais ávido por resultados, como nós aqui, a gente não considera essa possibilidade, né? A gente pensa, mas não considera. Eu acho que aí está um divisor de águas, assim, das pessoas que param no caminho com aquelas que continuam avançando. Fabão, faça suas últimas considerações aí, Brosman. Agradecer a presença da Verusca, mas disso tudo, assim, a palavra... Um empreendedorismo, assim, bem diferente, né? A gente vê que qualquer coisa, assim, igual você falou, sua filha tá indo para a área da culinária, assim, eu lembrei na hora da Mariana Perdomo, que era uma influência, hoje tem uma loja gigantesca, né, em Goiânia. E ela começou vendendo no Oscar Niemeyer um potinho de bolo, eu sei da história dela. Assim, então, tudo que você propõe a fazer, você pode escalar isso. E uma dúvida, assim, não sei se alguém que tá assistindo ficou, assim... Fiquei com 2 dúvidas, na verdade, assim. Sua empresa atende mais ou atende só o mercado goiano? E a segunda questão, assim, em que momento da gestação procurar seus serviços, assim? Pegou o teste, já é a hora de te ligar para fazer todo esse agendamento, assim, esse planejamento? Ou não, espera lá no final, que às vezes a pessoa vai procurar lá no final, já não dá mais tempo, né? E nisso também é onde te achar, né? Na verdade, eu recebo clientes de todas as partes do Brasil. Hoje a gente recebe clientes que vêm do Sul, de Minas Gerais, de BH, já até de fora do país. Mas que vêm para cá. Vem para cá. Então, a gente atende aqui em Goiânia.
recebendo esses clientes de longe para cá. Em alguns casos eu saí, já me desloquei para outras cidades, mas em casos bem específicos, mas na grande maioria a gente atrai o cliente para dentro do estúdio. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que, na verdade, você não precisa nem estar grávida para querer e desejar estar com a gente. Tem gente que já fechou o pacote sem estar grávida, para você ter noção do nível de vontade. Então, hoje a gente gera vontade na cliente para que ela possa fechar seus ensaios até antes mesmo de estar grávida. Às vezes um ensaio feminino e às vezes com a pretensão de estar grávida já pensar no ensaio. Mas a gente já teve um período de 3 a 4 meses de agenda fechada. Ou seja, se a pessoa chegasse hoje e quisesse ser fotografada semana que vem, ela não conseguiria. É claro que isso depois da pandemia deu uma reduzida, mas a gente sempre pede para que a cliente descobriu, ela já comece a sua programação, até mesmo porque tem clientes que gostam de registrar o seu mês a mês de gestação. Então, eu descobri hoje, ela já está quase no 2º mês. Então, é importante que ela tenha isso como planejamento. Como ela vai lá decorar o quartinho do bebê, ela vai pensar até na festinha de 1 ano do bebê, toda essa programação de planejamento até o dia do parto, o fotógrafo precisa de estar inserido, né? E onde que o cliente pode me encontrar? Nas redes sociais, né? Verusca Toledo Oficial no Instagram. Tem YouTube, Facebook, tudo com as mesmas, com o mesmo nome. As pessoas vão me encontrar dessa forma. E lá no estúdio Verusca Toledo, que fica, inclusive, na periferia de Goiânia, né? Que é em Aparecida de Goiânia, próximo do Buritis Shopping. E a gente até pensou, né, no início, será que eu vou conseguir atrair tanto cliente desse Mas jeito? é uma casona, viu, gente? Não se engane. Mas lá já não é mais periferia, né? Não se engane. A gente fala periferia não no sentido pejorativo, mas no sentido quase que não legal. Tá no centro, não tá no centro, tá. né, de Goiânia, ou seja, periferia mesmo. No pejorativo aí seria, né? Mas é realmente um estúdio muito bonito, que atende, que recebe clientes do Brasil inteiro, famosos inclusive. Então é importante que você entenda, né, todos os telespectadores. Olha aqui, eu 40 anos atrás, falando telespectador aqui, meu Deus, agora. O produtor fica doido, né? O produtor fica sem cabelos nessa hora. Corta essa palavra, mas enfim. Todas as pessoas que nos seguem, né, podem nos encontrar ali, próximo do Buritis Shopping, no estúdio Verusca Toledo, que estaremos ali à disposição de servir, né, e atender as necessidades dos nossos clientes. Fabuloso. Jacinto, faz Eu aquela... só quero agradecer e já vou até marcar um dia lá para eu tirar umas fotos. Aí, garoto. Brincadeira, não. Pode ser o newborn, né, futuramente. Essa mulher. Mas a gente obrigado, faz viu? ensaio de casal, né? De casal. Leva a sua esposa lá. Inclusive, a Thaís aqui uns dias vai estar grávida, né? Pelo Aí Já poder vai de Deus. agendando aí. E aí você já vai preparando vários para fazer o estilos. Jacintozinho lá. Maranhense bonito. Ou uma Thaís, ou um maranhense bonito, vai lá. Muito obrigado pela sua participação, foi muito massa mesmo. Obrigada. E, gente, já vai curtindo aí, ó, compartilhando. E é isso. Pessoal, e o nosso ensaio de newborn, eu vou falar pra você. Por favor. Baixou agora a Verusca Vendedora. Aí, vai. Sim, Não eu ia tem até perguntar porque como é que funciona também, não né? tem como, ué. gente. O nosso newborn, ele é incrível. Eu realmente sou uma pessoa extremamente detalhista. A gente cria a linha imaginária, tem todo o processo, o fluxo de trabalho para o bebê se sentir confortável, a família se sentir confortável. A mãe, quando vai ao nosso estúdio, ela realmente... Tem pai que deita no sofá e baba. Quando eu falo assim, é porque literalmente acontece isso. Você tá tão cansado no processo inicial, né, do bebê, da chegada do bebê, que ele deita e fica à vontade, a mãe fica à vontade. E é um trabalho incrível. Poucas pessoas que fazem o que a gente faz, né, e por isso que a gente recebe tantos clientes fora até de Goiânia, viajam 6, 7 horas para trazer o seu recém-nascido no nosso estúdio. Então, isso eu fico muito agradecida. E é isso. Confere lá, pessoal, o trabalho da Verusca. Nas redes sociais você vai se encantar, tenho certeza absoluta. Gente, esse podcast, para te entregar gratuitamente, tem aí esse oferecimento de alguns parceiros. Se você quer ser parceiro do nosso programa, nos procure aqui. Muito obrigado pela companhia, né? Você que esteve nos ouvindo ou assistindo. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Um abração.